As instituições arquivísticas têm a internet um recurso de grande. As instituições arquivísticas têm na internet um recurso de grande potencial para ampliação dos serviços prestados aos usuários e, consequentemente, o aumento das atuações e a visibilidade institucional e social, assim como o fortalecimento de seus veículos como cidadão. Esta pesquisa propôs analisar diversos aspectos que envolvem os processos da transferência da informação precedentes das instituições arquivísticas brasileiras no ambiente da internet e comparar com resultados obtidos em pesquisas anteriores. A informação arquivística seria aquela contida nos documentos que interagem nos arquivos, os quais possuem característica própria e definida. Neste sentido, o que define ser um documento arquivístico não é somente o fato de ser produzido e recebido em função das atividades de um órgão ou pessoa física, mas também a relação entre orgânica que mantém com os outros documentos do acervo. Respeitando e conhecendo as suas características, as instituições terão que se renovar adequando sua missão para a nova realidade. Há dois tempos, há dos tempos das redes. Os desafios sobre os aspectos são colocados para a área, suscitando as novas estratégias de apropriação de espaço aberto por tais dispositivos. Quais são as implicações para a arquivística no que se refere às suas práticas teórico-metodológicas e às suas estratégias de transferência da informação? A profissão da gestão de um website é passar, neste contexto, uma estratégia potencialmente mais eficaz da difusão dos arquivos. O web de instituição arquivística é um instrumento de prestação de serviço dinâmico e atualizável. O uso da website neste tipo é, o website deste tipo, antes de tudo, é um serviço de informação. Concebe e gerenciar websites de um arquivo com um serviço de informação significa abordá-lo como um espaço virtual que favoreça distintos tipos de uso de usuário, o acesso à informação sobre a instituição, sobre os seus serviços, sobre os seus acervos, sobre diversas formas de acesso, etc. As informações arquivísticas constituem-se no acervo de um órgão. Quando tal órgão é publicado, os seus arquivos são encaminhados, após o prazo definido, a outra instituição pública da mesma esfera de atuação, no que se refere como atividade de fingerir a informação arquivística pública. Os documentos públicos são básicos para o uso social da informação e para o fundamento de um governo, esteja eles nos órgãos de origem ou de uma etapa posteriores nas suas instituições arquivísticas. No Brasil, essas instituições se encontram em um local periférico, conforme se pode observar. As pesquisas empreendidas em arquivos municipais estaduais brasileiros demonstram que as instituições não têm um acervo tratado em sua realidade, o que é precária na situação que se refere na existência de instrumentos de pesquisa e que as dificuldades na área de tratamento técnico são consequências da falta da infraestrutura de modo geral, material e recursos, equipamentos, espaço, principalmente em caráter de recursos humanos, em especial de profissionais, são a capacitação arquivística. Entre muitos casos, o acesso não é possível por falta de condições físicas dos acervos e depósitos. Em outros casos, não estarem identificados em arranjos pela inexistência de instrumentos de pesquisa. Tais problemas dificultam e, em alguns casos, impedem o acesso à informação arquivística nas suas instituições
independente de anteriores ao advento da internet. O poder público é responsável pela gestão dos documentos arquivísticos públicos, segundo o que determina a legislação brasileira. Compete às instituições arquivísticas, nas suas esferas de atuação correspondentes, promover a questão que inclui não apenas aos documentos recolhidos, mas também aos documentos que estão nos órgãos de origem, isto é, os documentos em suas três idades. Observa-se que a natureza pública dos arquivos poderá ser potencializada do fortalecimento do mesmo tempo em caráter público da internet, e nela ficam disponíveis os conteúdos e serviços próprios de instituições públicas arquivísticas visando ao acesso à transformação de informação. Senhora? Eu fui na prontidão. Prontidão de quê? Pra pegar o rato. Ah, é. A internet é um recurso de grande potencial para instituições arquivísticas ampliarem os serviços de prestação aos usuários, consequentemente, a atuação e a visibilidade. Você vai ler quando pra mim as coisas, hein? Nunca. Não aguento ver nada. Dormi agora. Tá cochilando. Até amanhã. A internet é um recurso de grande potencial para as instituições arquivísticas ampliar os serviços prestados aos seus usuários e, consequentemente, a atuação de visibilidade. Segundo Jardim, planejar, criar, gerenciar websites para uma instituição arquivística significa oferecer total ou parcialmente serviços que já existem. Além disso, pela sua própria dinâmica ao meio da internet, é possível criar outros serviços provavelmente não familiares ao cotidiano das instituições arquivísticas. Para justificar essas afirmações, deve-se constar os primeiros a presença dos arquivos públicos nas redes sociais. Detectar como ocorrendo transferência de informação nesses espaços, quais são as características dos sites e o que eles contêm, bem como a tipologia do serviço que estão sendo oferecidos. Foram investigados os sites das instituições arquivísticas nas publicações brasileiras da internet. A primeira busca, com o objetivo de localizar os arquivos públicos brasileiros que disponibilizam a informação na internet, se deu em 2003. Foi feita através de mecanismos de busca na internet, Google e Yahoo, bem como através de alguns sites arquivísticos que indicaram os links de vários tipos de associações profissionais, instituições de ensino e investigações arquivísticas nacionais e internacionais, entre outras. Essa busca por outras instituições arquivísticas na internet foi sendo refeita periodicamente durante toda a fase da coleta de dados, que se deu entre os meses de março e agosto de 2004. O total foram fixados 29 endereços da internet. A coleta de dados constituiu o procedimento de formulário para cada site. Os critérios a serem analisados ao entrar o endereço eletrônico para proceder o preenchimento do referido formulário, pode-se ver que, através das características, trata-se ou não de um site. Assim, dos 29 endereços e instituições arquivísticas disponíveis, 20 são de um estava atualizado, portanto não dispunha de todas as seções, e 8 são páginas dentro do site. As secretarias de cultura das prefeituras, por exemplo, são instituições arquivísticas localizadas na web, cujo endereço corresponde à página do outro site. Caso a instituição arquivística era mencionada, a estrutura da iniciativa em questão. A análise foi feita nos 20 sites existentes, um dos sites nacional, 10 das estaduais, 9 municipais. As 9 páginas também foram observadas, porém
sobre outro referencial, somente no que se diz a respeito do conteúdo e aspectos gerais, nos aspectos arquivísticos. As questões referentes ao desenho e estrutura dos sites não poderiam ser aplicadas porque não se tratarem de sites. Em 2009, houve a repetição dessa investigação com o objetivo de comparar os resultados obtidos em 2004 e analisar as possíveis mudanças do período de 5 anos. Assim como a primeira vez, houve uma busca das instituições de internet utilizando os mesmos caminhos e formas de procura. Foi realizada a partir em fevereiro de 2009 e foi sendo revista durante toda a realização da coleta dos dados. No que se deu em junho de 2009, foram levantados 47 endereços de instituições arquivísticas disponíveis. Durante a análise de cada uma, a URL foi sendo verificado algumas delas e não se configuram em sites e páginas. A análise foi feita em 26 sites diferentes existentes em um arquivo nacional, 9 estaduais e 6 municipais. Foram encontradas ainda 19 páginas de blogs e também foram analisadas como foi feito em 2004. Porém, sobre outro referencial já no universo definido para pesquisa de compreender os sites. A análise dos sites identificou nas duas ocasiões tem como parâmetros os seguintes critérios: serviço disponibilizado, qual nível de relacionamento com o usuário, que tipo de consulta pode ser feita ao acervo de elementos relativos aos conteúdos, desenho e estrutura dos sites, parâmetros definidos aos documentos, diretrizes gerais para a construção de websites, instituições arquivísticas, Conselho Nacional do Arquivístico, CONAC, dezembro de 2000, estudados considerados como instrumentos de análise dos sites que integram o campo empírico da pesquisa. 2. Análise de conteúdo de sites, aspectos gerais. Para o visitante fazer um bom uso dos sites, consequentemente nas instituições arquivísticas, é necessário que ele seja informado sobre o que é o arquivo, que tipo de informação pode ser obtida na instituição. O site deve conter esse tipo de esclarecimento visando contextualizar a documentação e as condições de surgimento do acervo. A página de abertura portanto, o ponto de partida para os vários conteúdos e páginas do site. A partir dela é determinado o caminho a ser seguido por cada usuário. Na primeira etapa de pesquisa em 2014, apenas 2 sites de instituições municipais informavam sobre os objetivos do site. Já em 2009, as informações sobre os objetos do website, são presentes no site em 7, ou seja, 26,9% dos sites. Neste caso, houve um aumento de 10% para 26,9%, o que representa um aumento significativo da relação da informação sobre a instituição, pois todos os índices aumentam de forma expressiva. Essas informações sobre as instituições mais frequentes, mas, mas ainda assim, em 2004, são, não eram todos o que representa o histórico da instituição. Aparecia em 2019 95% em sites apenas um municipal, o Arquivo Histórico de Porto Alegre, móveis do Moisés Velhinho. Não tinha em 2009 todos que informavam sobre o histórico. As informações sobre o histórico das instituições estão presentes na quase totalidade dos sites na primeira etapa e todos na segunda. Muitos deles não têm outras informações importantes, como em relação aos instrumentos de pesquisa, mas incluem o histórico. Esse fato pode ter relação com o forte caráter histórico das instituições. As indicações sobre os endereços, telefone e às vezes as formas de acesso a etapas de 2004 estavam em 2019, 95% dos sites.
Essas indicações são importantes na medida que a maior parte de pesquisa ainda é feita de forma presencial na sala de consulta dos arquivos. Portanto, informar como se chega até a instituição é imprescindível. Uma divulgação sobre a instituição arquivística que não ensina como se chega a ela é incompleta e não é efetiva. Já em 2009, todos os sites apresentam as informações. O histórico do endereço, as instituições aumentam 95% para 100%. Apesar dessas informações já constarem quase na totalidade dos sites da primeira etapa, ainda assim é muito positivo que a segunda aferiação do índice tenha chegado a 100%. As informações sobre as competências da instituição em 2004 que constavam em 85% dos sites em 2009 aparecem em todos os sites, ou seja, houve um aumento de 85% para 100%. A estrutura organizacional estava presente em 50% sites e a segunda etapa está incluída em 18 sites, 69,2%. Os programas de trabalho constam que de 55% dos sites em 2009 estão em 20 sites, equivalente a 76,9%, que os quadros de diretores que apareciam em 30%, e no segundo momento as informações de 15 ou 57,7% dos sites. As informações sobre os sites apresentam um crescimento em todos os aspectos, que demonstra que os sites estão apresentando as instituições de maneira mais completa. As competências das instituições já tinham um bom índice em 2004 de 85% e agora aparecem em todos os 100%. A consulta organizacional de programas de trabalho que estiverem aumentados bem expressivos e nos quadros diretores alcançaram em 2009 um índice que é praticamente o dobro do encontrado em 2004. A linguagem utilizada em ambas análises foi considerada adequada em todos os sites, pois, de modo geral, é claro, objetivo e formal. E acessível, mas utiliza terminologias arquivísticas. Aspectos arquivísticos. No que se diz a respeito, os aspectos arquivísticos, prioritariamente dito, a maioria das informações apresentadas é sobre acervo de instituições. Em 2004, constavam em 95% dos sites as características gerais dos acervos. Em 18, 90%. A data limite em 17, 85% da tipologia documental. Em 14, 70% a quantificação. Já em 2009, todos os sites informam sobre as características gerais. A data limite da tipologia dos documentais estão presentes em 25, 96,2%, e sites de quantificação do acervo em 22, 84,6%. Em sites de todos foram observados o crescimento da relação às características gerais e a diferença de pequenas, uma vez que os quadros de verificação de índices já foi alto, 95%, mas na segunda atingiu 100% dos sites, o que é muito positivo. As informações sobre a data limite do acervo que cresceram de 90 para 96,2%. Sobre a tipologia documental,
O aumento foi de 85% para quem 96,2% e sobre a quantificação subiu para 70% 84,6%. A importância da apresentação da informação sobre o acervo nos sites reside no fato de determinar a ida ou não do usuário de arquivo, se a instituição divulga seus fundos, que tipo de documentos contém os assuntos das data limites, permite que o usuário tenha informação preliminar sobre o acervo e o que se faz com que possa decidir sobre as vantagens e as desvantagens da sua ida ao arquivo. Sendo assim, o aumento dessas informações nos sites é muito válido. Poucos sites indicam seus métodos de trabalho arquivístico. Em 2014, 15% informam sobre arranjos e descrições dos documentos. Os mesmos números relativos ao emprego das tecnologias de informação é de 30% e sobre a validação, e sobre avaliação e transferência. Os de documentos, alguns que oferecem informações sobre as avaliações de documentos fazem que os serviços e utilidades ensinem como fazer, dando a orientação a saber o que é a legislação e sobre o assunto entre outras. Trata-se dos mais importantes convertidos procedimentos de arquivo, gerando justamente a demanda da informação a respeito. Em 2009, o índice subiu para 20 dos sites dela seguinte, de 8 a 30, que abordam as questões de arranjo e descrição de documentos. 7, 26,9% mencionam assuntos sobre a avaliação de transferência dos documentos. 5, 19,2% sobre o emprego da tecnologia da informação. Dois aspectos que apresentam crescimento, porém os índices de 2004 já abaixo estão. Então, apesar de um número ter sido bem significativo de incidência continuada baixa em 2009, as informações sobre o emprego TI apresentam aumento menor, de 15% para 19,2%, sobre arranjo de descrição de índice que dobrou. Apesar de ainda ser baixo, passou de 15% para 30%. E sobre a inflação de transferência, houve certa diminuição, apesar de pequeno, de 30% para 26,9%. Os instrumentos de pesquisa têm como importância fundamental nos arquivos a guia de usuário através dos acervos e fazer a união do pesquisador e o documento. Ele deveria também ser um ponto alto no site. Os instrumentos de pesquisa vão permitir que o usuário chegue à informação desejada se o arquivo não atende às consultas pela internet. O simples fato de disponibilizar os instrumentos de pesquisa que permite que o usuário tome conhecimento do acervo e saiba se ele ali tem algo que interessa ou não, evitando uma desnecessária instituição, perca de tempo, deslocamento, etc. Em 2004, as informações sobre os instrumentos de pesquisa estão presentes em 14 sites, 70%, e 12, 60% sites que permitem consultar algum tipo de instrumento de pesquisa, no mínimo o guia de fundos, alguns disponíveis para downloads. Dada a importância de instrumentos de pesquisa para a consulta das instituições arquivísticas, é muito significativo que tenha havido uma evolução entre os aspectos e possibilidades de consulta de instrumentos pelo site de, pelo site de internet. Aumentou 60% para 80%, o que é uma mudança muito positiva, e consulta os instrumentos através das bases de dados, aumento de 15% para 23%. Sobre as estruturas de atendimento do usuário em 2004,
14 a 70% de informação do horário de funcionamento. 16, 80% de forma de atendimentos. Em 2009, contratamos a estrutura do fundamentos do atendimento ao usuário 24, 92,3%, sites e horários que formas de atendimento em 22, 84,6 sites. O atendimento ao usuário apresenta um aspecto importante que demonstra a evolução entre as duas variações. Apesar de ser consultas online, se apresentam as possibilidades de potencial e amplificação dos serviços prestados. Em 2004, apenas 4 de 20% incluíam o atendimento de consultas na web. Entre elas, em 2009, o índice de aumento para 14, 53%. Sites de talvez seja uma mudança mais importante para que a ampliação dos serviços realmente venha a acontecer. O atendimento de correspondências estava presente em 2004 em 5, em 25% dos sites. Em 2009 aparece como opção de 9, 34,6% dos sites. A maioria menciona o atendimento do local na sala de consulta. Ambas as análises 18 a 90%, 2004 25, 96,2%. Em 2009, às vezes, incluindo os horários de funcionamento. De respeito disso, a maioria de 17, em 2004, 22. Em 2009, divulga-se o e-mail das instituições do site, o que de forma de contato, de fazer alguma pergunta e tirar algumas dúvidas, ou até mesmo fazer uma consulta. Em 2004, ficou claro que a maioria dos sites tinha como pressuposto a ida do usuário até instituições para preceder a pesquisa. O fato de serem pouco as que atendem na web estava na ideia que o objetivo principal do site, mesmo em servir como instrumento de divulgação. Em 2019, pode-se observar a evolução desse quadro, já que houve um aumento de índices de atendimento de consultas pela web, ainda que próximo à metade dos sites, o que não é o suficiente para afirmar que o atendimento dos usuários dos arquivos dos públicos através dos sites da internet é representativo. Em 2004, existiam referências e regras gerais de acesso. Em 4 de 20% dos sites, há restrições de acesso. Em 15% em sites de privacidade e apenas 5% em 2009. As regras gerais de acesso estão presentes em 18 sites. Em 69,2%, as restrições de acesso são mencionadas em 10, 38,8, 38,5 dos sites sobre a privacidade, apenas em 4. Esses aspectos apresentam índices altos de aumento em relação às regras de acesso, crescimento que foi 20% para 69%. Sobre as restrições de acesso, o aumento foi de 15% para 38%. O site e a privacidade do índice, apesar de ter subido 5% para 15%, ainda continua baixo. Em 2004, os links externos arquivísticos estão presentes em 10 de 50% e 8 em 40% publicações arquivísticas. Em certos casos, permite-se o download de algumas delas. Em 2009, os links arquivísticos atualizados às publicações arquivísticas aparecem em 13 ou em 50% deles. O site é o canal que pode ser explorado não apenas para a divulgação do acervo e das instituições, mas que tenham para ampliações e comunicações científicas entre os profissionais da ideia de informação. Através das publicações
revisita as virtuais, a disponibilização de publicações convencionais, anais de eventos, entre outros. Os links arquivísticos permanecem iguais. 50% das publicações arquivísticas crescem 40% para 50%. A análise do desenho da estrutura dos sites. A importância desses aspectos reside em que a análise deve encontrar a procura de facilitar e simplificar simplicidade e agilidade. Além disto, o dever de transmitir as ideias com claras organizações que permitem a navegação, as interfaces agradáveis, dificultam como a lentidão e o problema técnicos que prejudicam a relação do usuário com eles. Enquanto em 2004 recursos do mapa do site encontram-se agora mais